Olá, seja bem-vindo ao dia 331 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Nós estamos caminhando juntos para ler a Bíblia todo em ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos a 1 Crônicas no capítulo 23, iremos a 1 Pedro no capítulo 4, iremos ao profeta Miqueias no capítulo 2 e finalizando a leitura de hoje, iremos ao Evangelho de Lucas no capítulo 11. Aqui em 1 Crônicas, no capítulo 23, nós vamos ler sobre os levitas, nós vamos ver sobre os descendentes de Gerson, nós vamos ver sobre os descendentes de Coate, nós vamos ver também sobre os descendentes de Merari. Vamos a essa leitura? Diz assim: 1 Crônicas 23. Já envelhecido, de idade avançada, Davi fez seu filho Salomão rei de Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados, e o número total deles chegou a 38.000. Davi escolheu 24.000 deles para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor e 6.000 para serem oficiais e juízes, 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos que descendiam de Gerson, Coate e Merari, filhos de Levi. Dos filhos de Gerson, Ladã e Semei, e dos filhos de Ladã, Jeiel, o primeiro, Zetã e Joel, três ao todo. E esses foram os filhos de Semei: Selomote, Raziel e Harã, dos três ao todo. E esses foram os chefes das famílias de Ladã. Os filhos de Semei foram Jaate, Ziza, Jeus e Berias. E esses foram os filhos de Simei, quatro ao todo. Jaate foi o primeiro de Ziza, o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como uma única família. Dos filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron, Uziel, quatro ao todos. E esses foram os filhos de Arão e Moisés. Arão foi separado e ele foi de seus descendentes para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos no seu nome. Os filhos de Moisés, homens de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi, e esses foram os filhos de Moisés: Gerson e Eliezer. Sebuel foi chefe dos descendentes de Gerson. Rebias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Izar, e esses foram os filhos de Hebron. Gerias foi o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, e Jecameão foi o quarto. E esses foram os filhos de Uziel: Mica o primeiro e Sias o segundo. Dos filhos de Merari, Mali e Musi, esses foram os filhos de Mali: Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem filhos e teve apenas filha. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. E esses foram os filhos de Muzi: Mali, Éder, Jeremote, três ao todos. Esses foram os descendentes de Levi por suas famílias, os chefes das famílias, conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima, que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera: uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu o descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém, os levitas não mais precisam carregar tabernáculo nem utensílios usados em seu serviço. De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e das tarefas da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermentos, de assar o pão e misturar a massa e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para dar graças e louvor ao Senhor e fazer o mesmo sempre que os holocaustos fossem apresentados ao Senhor, nos sábados, nas festas de lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescritos para ele. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, e pelo serviço do templo do Senhor. Vamos agora a 1 Pedro, no capítulo 4, aonde aqui
recomendação de Pedro é sobre as pessoas que devem viver para Deus e também o sofrimento nessa vida por ser cristão. Vamos a essa leitura? 1 Pedro capítulo 4. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertos. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação e sem murmuração. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com toda a força que Deus provê, de forma que todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se ao justo é difícil se salvar, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Vamos agora ao profeta Miqueias. Hoje, no profeta Miqueias, nós faremos a leitura do capítulo 2 do profeta Miqueias. Aqui no capítulo 2, o profeta Miqueias ele vai falar sobre o castigo aos opressores, aqueles que oprimem as pessoas. Ele vai falar também sobre a advertência contra os falsos profetas e ele também vai falar sobre uma promessa de livramento para Jacó e Israel. Vamos a essa leitura? Diz assim: Miqueias capítulo 2. Ai daqueles que planejam a maldade, dos que tramam o mal em suas camas, quando alvorece, eles o executam. Por isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência aos homens e à sua família, a eles e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando contra essa gente uma desgraça da qual vocês não poderão livrar-se. Vocês não vão mais andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Naquele dia, vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês com essa triste canção. Estamos totalmente arruinados. Dividida foi a propriedade do meu povo, ele tirou-a de mim, entregou a invasores da nossa terra. Portanto, vocês não estarão na Assembleia do Senhor, para a divisão da terra por sorteio. Não preguem, dizem os profetas, não preguem acerca dessas coisas. A desgraça não nos alcançará, ó descendência de Jacó. É isso que está sendo falado. O Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? As minhas palavras fazem o bem, aqueles cujos caminhos são retos. Mas ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arrancam a capa daqueles que passam confiantes, como quem volta da guerra.
Vocês tiram as mulheres do meu povo, dos seus lares agradáveis, e de seus filhos vocês removem a minha dignidade para sempre. Levantem-se, vão embora, pois este não é o lugar de descanso, pois ele está contaminado e arruinado, sem que haja remédio. Se um mentiroso e enganador vier e disser: Eu pregarei para vocês fartura de vinho e bebida fermentada, ele será o profeta de povo. Vou, de fato, ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas num aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá ruídos de grande multidão, e aquele que abre o caminho irá adiante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Aleluia por essa mensagem. Vamos hoje, agora, a nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está lá no livro do Evangelho de Lucas. Aqui no capítulo 11, nós vamos ver os ensinamentos de Jesus acerca da oração. Nós vamos ver as acusações, a acusação que fizeram contra o nosso mestre Jesus. Nós vamos ver o sinal que Jesus fala, que seria o sinal parecido como o de Jonas. Nós vamos também ver sobre a candeia do corpo. Jesus condenando também os hipócritas e fariseus e os peritos da lei. Vamos ver tudo isso aqui no capítulo 11 do Evangelho segundo Lucas. Vamos a essa leitura? Diz assim, Lucas capítulo 11. Certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E ele disse: Quando vocês orarem, diga: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos o pão de cada dia cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então lhe disse: Suponham que o de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E que eu estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo: Embora ele não se levante para lhe dar o pão por seu amigo, por causa da importunação, se levantará e dará tudo o que precisar. Por isso digo: peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho lhe pedir um peixe, ou em lugar lhe será dado uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe será dado um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Jesus estava expulsando um demônio que era de um homem que era mudo. Quando saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: É por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, lhe disse: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo porque eu expulso demônios por Beelzebul. Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando o homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens, estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em quem confiava e divide os seus despojos. Aquele que não está comigo é que é contra mim, e aquele que é comigo não ajunta e espalha. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando, diz: Voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: Essa geração perversa, ela pede um sinal milagroso,
mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será para essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e as condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Ninguém acende uma candeia e coloca num lugar onde fica escondido, ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, para que todos possam entrar e encontrar a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz, mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não seja trevas. Logo, se todo o corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior também não fez o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo ficará limpo em vocês. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam o amor e a justiça de Deus. Vocês deveriam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas, as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, porque sobre os quais os homens andam sem saber. Um dos peritos da lei lhe respondeu: Mestre, quando dizes essas coisas, insulta também a nós. Quanto a vocês, peritos da lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com um fardo que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas, e vocês lhe edificaram os túmulos. Por isso, Deus disse em sua sabedoria: Eu mandarei a vocês profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns, e os outros perseguirão. Pelo que essa geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, essa geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmo não entrarão e impediram que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-los com muita pergunta, esperando apanhá-lo em algo que lhe dissessem. Muito obrigado pela tua companhia. Se o Senhor nos permitir e nos guardar, retornaremos amanhã para mais um episódio da nossa leitura bíblica. Até lá.